Gostaria de começar com um versículo. Está lá Já viu que não deu certo, né? Esse negócio... Não, eu não sei como esses pastores falam também. Está lá em 1 Pedro 1:3, diz o seguinte: bendito seja... Não, pode botar aí, por favor? Vocês precisam ler. Você tem que ler para você isso. 1 Pedro 1:3, na NVI seria melhor. 1 Pedro 1:3. Podemos ler? Podemos ler? Deixa eu falar uma coisa. Estou para falar isso toda a vida. Não, vou falar, esqueço. Vou falar rápido antes que eu me esqueça de novo. Uma coisa é eu falar. Outra coisa é você falar. Uma coisa é eu falar para você. Outra coisa é você falar para você. Imagina aquela cena, um exemplo. Imagina aquela cena daquela mulher hemorrágica que estava com sangue escorrendo. Eu chego para ela, alguém chega para ela, mulher, ela falou, ai, Jesus pode me curar. Mulher, vai lá e toca em Jesus. Ah, tá bom. Ela vai lá e aquela, vocês conhecem a história? Aquela pressão, aquela multidão, ela fraquinha aqui, não consegue chegar lá, desiste, não dá jeito. Isso é eu falar para ela. Agora, a história conta que ela disse consigo mesmo, se eu apenas tocar nele... Alguém conseguiu parar aquela mulher? Não parou. Por quê? Ela disse para ela mesmo. Uma coisa é a gente pregar. Outra coisa é o que você vai falar para você mesmo através dessa pregação. O que vai ser semeado, o que você toma posse, o que você repete para você mesmo. Você entendeu isso? Quando a gente fala, vamos ler, repete, isso é o que você vai falar para você mesmo. Amém? Amém? Que bom, falei. Tô mais de mês para falar isso, hoje me lembrei. Amém. Então, 1 Pedro 1:3. Vamos lá, falando com você mesmo, lendo para você mesmo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bendita seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Olha a expressão, olha essa palavra agora. Ele nos regenerou para uma... Você pode repetir? Para uma esperança que é por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esperança viva. Esperança, é esperança morta ou esperança viva? É uma esperança que está parada ou é dinâmica? Que pulsa, que fala, que se movimenta, que cresce, que age, que reage, que se comunica, que alimenta, que fortalece, que luta, que vence. É uma esperança viva. Se fosse me perguntar qual é a palavra de hoje à noite, eu diria essa, uma esperança viva. Uma esperança viva. Uma esperança viva. Em 1959, vou botar o cronômetro aqui, para não me perder. Em 1959, os comunistas, comandados por Mao Tse-tung, tomaram conta da China. 1959. E tomaram conta da China. A China por si só, é um continente, né? E em 1959 tomaram conta, através do Mao Tse-tung, que era o líder. Em 1964, eles começaram um grande processo que demorou 4 anos, chamado Revolução Cultural. O que era a Revolução Cultural na China? O governo chinês, Mao Tse-tung, entendeu que, se não dinamitasse, se não implodisse o que sustentava até então os valores da China, ele não ia conseguir implantar o modelo, os valores, os conceitos, as ideias comunistas da China. Então, criou-se, a Revolução Cultural, que oficialmente demorou 4 anos, de 1964
de 1966 até 1969, oficialmente, mas extraoficialmente todo mundo sabe que durou em torno de 10 anos. Foi uma das mais implacáveis, orquestradas, cruéis, violentas perseguições que o cristianismo sofreu até então. Foi muito duro, foi implacável, implacável, implacável. Ao final desse período, a mulher de Mao Tse-tung, Jiang Qin, que era uma das 4 comandantes, né, que essa revolução cultural da China teve 4 grandes comandantes, 4 grandes líderes, né? E a maior dessa líder toda era a mulher de Mao Tse-tung, que era o líder lá comunista, né? Jiang Qin. Ela fez a seguinte declaração, dividida em 3 partes. Isso que eu estou falando, claro, você pode pesquisar tudo isso, está muito claro num livro, A Igreja do Século XX, John Walker. E lá ele retrata um capítulo sobre exatamente isso. Ele retrata, então, o capítulo que ele escreve lá, John Walker, nesse livro, A Igreja do Século XX, é a transcrição de um livro também do maior conhecedor do cristianismo na China, né? Ou seja, não são palavras soltas, são pesquisadas, fundamentadas, tal. Pois bem, no início no final da revolução, desse processo da revolução cultural da China, Jiang Qin, mulher de Mao Tse-tung, faz a seguinte declaração dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, ela declara: está extinto, está extirpado o cristianismo no território da China. Segundo ponto, o cristianismo na China hoje é coisa de museu, está no passado e no passado ficou. Terceiro ponto, não existem mais cristãos na China. O que é o homem? O que é um mortalzinho para se levantar contra Deus? Olha só o que Deus faz. Início do processo da revolução cultural na China. Quantos cristãos tem? 5 milhões. No final, depois dessa declaração dessa senhora já falecida, quantos cristãos tem na China? 50 milhões. O maior crescimento explosivo de toda a história do cristianismo. De 5 para 50 milhões. E quem? 10 anos. Em 10 anos, que foi, quando foi feito esse censo, né? Diz lá o livro, foi em 1980, né? Que durou mais ou menos 10 anos. 1980 foi quando foi feito. 10 anos. E não foram. E esse crescimento não foi firmado em. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha meio público. Não tinha nada, só tinha perseguição, só tinha morte, só tinha violência, só tinha prisão. E eles cresceram como nunca em toda a história do cristianismo. Muitos líderes foram presos, foram mortos, como o grande Watchman Nee. Não sei se vocês conhecem o Watchman Nee, leram o livro dele, Autoridade Espiritual. É um dos livros mais profundos sobre a autoridade espiritual. Você não consegue ler um capítulo uma vez só, você tem que ler 1, 2, 3, 4 vezes para entender a dimensão desse livro. A cruz, puxa, Watchman Nee e tantos outros. Ela errou. A sua declaração, ela estava iludida na sua declaração. Como estava iludido na sua declaração, imagina a festa que foi na noite da crucificação de Jesus Cristo lá entre os fariseus. Ufa, até que enfim acabou! Extirpamos o cristianismo, matamos esse líder, acabou! Imagina o que não disseram lá, puxa, até que enfim Pedro, o grande líder, está morto. Até quando não disseram, puxa, até que enfim Paulo, mataram Paulo, quer dizer que acabamos com essa praga. Ou então o que não disseram quando João, eles não podiam matar. João, já idoso, João era um ícone
do cristianismo, eram queridos por todos. Até aqueles que não gostavam de João, porque João tinha um carisma, tinha um conhecimento, tinha a presença de Deus, tinha conhecido Jesus, não convinha matá-lo. Então o que vão fazer? Vamos jogá-lo numa ilha, lá no meio da Grécia, lá em Pátmos. Vamos enfiar ele, deixar ele à mercê do ostracismo e do esquecimento. Lá ele vai sumir na história. Lá ele escreveu Apocalipse. O Maranata é fruto do ostracismo, segundo não pensavam os outros. Eles erraram em pensar que venceram. 2, erraram quem pensaram também que eles venceram, entendeu? Eles erraram quando pensaram que tinham vencido. E erraram também aqueles que declararam, aqueles que pensaram, aqueles que concluíram, eles venceram. Sim ou não? Cuidado. O salmista também, em Salmo 31, versículo 22, olha aqui. Olha o que uma conclusão apressada pode levar você. Pode botar aqui Salmo 31, versículo 22. Eita, não pode botar na NVI não? Mais fácil. Alarmado. 31, 22. Na NVI, por favor. Fica mais claro. Vamos usar sempre o NVI, que fica bem mais fácil. Vamos lá, atenção, computador, loading. Eu posso falar aqui, mas eu quero que você leia. Esse é Salmo 31, 22? Alarmado, eu disse. Não, esse alarmado não é bem a palavra que eu queria dizer. A versão NVI, segundo o que eu imagino, ou a versão que eu li, pode ser NA, diz o seguinte: alarmado também, na minha pressa eu declarei, fui excluído da tua presença. O alarmado também, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste, senhora? Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Na nossa pressa, nós podemos fazer conclusões erradas, como a Jean Kim, mulher de Mao Tse-tung, como os fariseus na noite da crucificação, como aquele que matou Paulo, aquele que matou Pedro, aquele que prendeu João na ilha. Todos fizeram conclusões precipitadas, motivadas pelas circunstâncias. Nós estamos passíveis também de fazer conclusões erradas por causa da pressa. Ou conclusões erradas por causa das circunstâncias que não se resolvem. Ou por causa das circunstâncias que, em vez de se resolver, elas pioram a cada vez. Isso pode te levar a uma conclusão errada. Ou então, o tempo que passa e nada acontece. Isso pode te levar a uma conclusão errada. Sabe como eu chamo isso? Essa conclusão errada? Eu dei um termo para isso. É o que eu chamo de uma ilusão de uma realidade aterrada. Vou repetir. Eu dei esse termo. Melhor entendimento, maneira didática. Uma ilusão de uma realidade aterrada. O que é uma mentalidade aterrada? É aqui da terra, das circunstâncias, do que nós estamos vivendo. Isso é oposto de uma visão, de uma realidade que eu chamei do reino. Uma realidade do reino. Então você pode ter duas situações. Uma realidade aterrada e pode ter uma realidade do reino. Uma realidade aterrada, um entendimento, uma visão de uma realidade aterrada pode te levar a cometer erros, pode te levar ao mundo das ilusões. Isso é perigoso, isso é perigosíssimo. Por quê?
Porque isso induz ao erro. Porque isso te induz a prisões. Deus não vai fazer. Será que ele não vai fazer? Você começa a relativizar. Fez com todo mundo, mas será que ele vai fazer comigo? Você começa a relativizar, você começa a ficar preso, você começa a acordar à noite assustado. Você começa a viver cheio de temores. Você começa a viver em insegurança. A ilusão de uma realidade aterrada. Para nós combatermos essa realidade aterrada, essa ilusão que pode trazer uma realidade aterrada, nós precisamos fazer alguns movimentos. Que eu quero ensinar para você 2 princípios. Mas para eu explicar esses 2 princípios, você precisa entender algo que você já sabe. O básico do básico do básico, beabá, que é uma definição de fé. O que é fé? Hebreus 11, 1. Deixa eu traduzir de maneira mais didática, mais fácil e impossível. Fé é a certeza que você espera. Convicção daquilo que você ainda não vê. Fé é a certeza daquilo que você espera. Em Deus, né? E a convicção daquilo que você não vê ainda em Deus. Então vamos lá. O que é fé? É a certeza daquilo que você espera. Bota na primeira pessoa. O que é fé? É a certeza daquilo que eu espero. O que é fé? É convicção daquilo que eu não vejo ainda. Você tem que falar um ainda. Ah, esses ainda de Deus. Então vamos lá, para você gravar, para você entender, para você internalizar, para você falar com você mesmo. Esse é o básico. Sem isso a gente não consegue avançar. A gente não consegue avançar para a próxima etapa, que é a grande etapa, uma forte etapa. Então o que é fé? É a certeza daquilo que eu espero. O que é fé é a convicção daquilo que eu não vejo ainda. Aprenderam? Aprenderam? Deus vai reclamar de você, Deus vai pedir isso de você essa semana. Vão chegar para você essa semana, você vai ministrar isso sobre a vida das outras pessoas. Você vai orar sobre isso com as outras pessoas. Deus vai te trazer isso à memória, essa pessoa. Você vai ter que usar esse ensinamento. Você que está em casa, hoje ou em algum tempo, vendo essa internet, você vai usar isso, vai ter circunstâncias que você vai usar esse aprendizado de hoje. Dito isso, vamos agora para uma complementação do que foi falado aqui. Vamos agora para uma complementação de tudo aquilo que foi testemunhado aqui. 2 princípios. 2 princípios eu quero que o Espírito Santo semeie poderosamente no seu coração. O primeiro princípio está lá em Apocalipse 1:8. Podemos botar Apocalipse 1:8 na NVI? Apocalipse 1:8 da NVI. Eu podia falar, mas você precisa ler para você mesmo. 8. 1:8. Vamos lá, olha lá, se segura. Eu estou botando uma espada pesada na sua mão. Sabe aquela espada? O peso da espada já é uma arma poderosa. Diz, vamos lá, vamos ler. Lê para você declarando. Isso é palavra viva. Isso é aquilo que alimenta, que sustenta a esperança viva que Deus está construindo no seu coração através do poder da ressurreição de Cristo. Diz o Senhor, vamos lá. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O que é esse princípio que você tem que aprender? Que Deus é Deus de Alfa e Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, é como se fosse o nosso A. Ômega é a última letra do alfabeto grego, é como se fosse o Z. Ou seja, eu sou Deus de A a Z. Eu sou Deus de início e fim. Ou seja, o princípio poderoso, tudo o que o Todo-Poderoso começa, Ele termina. Tudo o que o Todo-Poderoso começa, Ele termina. Eu sou,
diz o Senhor, Alfa e Ômega. O que Deus começa na sua vida, o que Deus começou na sua família através de você, o que Deus começou nos seus projetos, o que Deus começou nos seus sonhos, a boa obra que Deus começou, Ele vai terminar. E não há revolução cultural, seja do que for, que vá parar. Pelo contrário. O que Deus começa, Deus termina. Esse é um princípio. Aprenda isso. Deus não vai parar pela metade. Deus não vai parar pela metade. Um construtor constrói toda a casa, faz banheiro, faz aquilo, bota mármore, bota azulejo, bota isso, vai esquecer do telhado? O cara é doido de esquecer do telhado? Não é, ele vai fazer tudo até o final. Se um homem vai fazer tudo até o final, quanto mais o Todo-Poderoso e as suas promessas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida interior, sobre a sua vida emocional. Ele vai. É um princípio, esse princípio hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo está selando no seu coração. Deus é Deus de Alfa e Deus de Ômega. Deus é Deus de Alfa e Deus de Ômega. O que Ele começa, Ele termina. Ele vai terminar. Voltando para a Revolução Cultural da China, olha como é que Deus se move. Olha como é que Deus se move. Ela pensou que tinha acabado, porque as igrejas realmente se acabaram. Mas a igreja explodiu por causa de um movimento. Célula. Ela não via mais a igreja nenhuma, porque as igrejas estavam no subterrâneo, nas células, escondidas. Em 1990, aquela ONG Portas Abertas, quem segue? Eu sigo Portas Abertas. Depois desse negócio da China, eu fiquei tão empolgado que eu estou seguindo. É uma missão que a igreja é perseguida. Hoje, em praticamente todos os, vamos chamar assim de municípios, nós chamamos província, né? Municípios da China, tem uma célula evangélica. E é grande lá. Tem uma igreja, tem uma célula, tem células evangélicas. Se isso pode acontecer na China, isso vai acontecer no Brasil. Cada cidade, uma igreja, e cada bairro, uma célula. Isso não sou eu que disse, é o bispo Robson, o bispo Francisco que fala. Amém. Voltando para... Olha só como é que é o negócio. A igreja em célula entrou, por isso ela não viu. Ela pensou que tinha acabado, mas estava crescendo de uma maneira alucinada. E por que a igreja em célula? Olha como é que é. A história começa isso foi em 1970. Em 1782, um cara que eu gosto demais dele, um missionário chamado Robert Morrison. Ele foi para a China, passou 25, 27 anos na China, morreu lá na China, foi enterrado em Macau. Ele era funcionário, ele era missionário, mas ele era um funcionário de uma igreja, uma empresa de importação e exportação. E ele pegou um desses funcionários, que era proibido. O chinês não podia nem se comunicar com o inglês, né, quem dominava naquela época. Ele pegou um funcionário dele, convenceu, não sei os detalhes, eu não sei. A portas fechadas, escondido, de madrugada, ele convenceu esse cara a ensinar o chinês para ele, para esse missionário, porque ele queria pregar, ele queria conhecer. E quando ele aprendeu, o que ele fez? Ele escreveu toda a Bíblia, ele traduziu a Bíblia do inglês para o mandarim. Traduziu toda a Bíblia. E ele escrevia muito, ele não parou na Bíblia, não. Ele começou a escrever folhetos evangelísticos, escreveu muito folhetos evangelísticos, escreveu ensinamentos bíblicos, seria hoje o PVI, ele escreveu lá em mandarim, que é conciliação, não, como é que é? Consolidação, o que ele chamaria de consolidação? Ele escreveu em mandarim, ele escreveu muito, com essa massa crítica de material para você evangelizar. O que estava faltando? Os evangelistas, os missionários. Deus levantou de uma onda muito, muito grande nesse período, que inundaram a China com aquele Bíblia,
material evangelístico, material para ensinar. A China é muito grande. A China era, né? Até hoje ainda é, muito interiorana, naquela época então era muito rural. Então não dava para você fixar uma igreja, porque era tudo muito longe do outro. Então eles começaram a botar pequenos núcleos. Tudo quanto lugar tinha núcleo da China. E esse núcleo, você não podia ter, e toda hora lá você tinha que fazer uma liderança muito forte, uma liderança muito pujante. Então tinha um discipulado muito intenso sobre essa liderança. Olha o que Deus fez. Antes disso, olha esse parênteses. Eu não sei se eu termino ou eu concluo esse. Eu vou terminar. Não vou falar disso. Eu acho tão incrível, tão incrível. Esse Robert Morrison, ele, nesses 27 anos que ele passou na China, ele converteu 10 pessoas. Dessas 10, parece que uma ou duas se perderam. Ele morreu entendendo que ele tinha sido um completo fracasso. Eu fracassei diante de Deus. Eu sou um servo mau. Ele entendeu isso. Isso é uma ilusão. O Deus que começa é o Deus que termina. É Deus que faz a obra. Ele pensou isso. Esse homem que entendeu que era um fracasso foi o estopim, foi o instrumento para esse discipulado, essa coisa louca que teve na China, que quando veio a Revolução Cultural, passando o rodo em toda a liderança, mandou embora, matou toda a liderança, já tinha outra liderança muito forte nos bastidores, que eram os líderes de treinamento, que eram fruto de um discipulado intenso, muito intenso. Por isso que a China... Você está vendo como é que é o processo de Deus? Você está vendo o que é uma esperança viva? Você está vendo o que é uma visão, uma visão, uma conclusão apressada? Pode dizer, o governo venceu o cristianismo. Não é assim. O que Deus começa, Deus termina. Como Robert Morrison concluiu errado. E agora o melhor. O melhor. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Já estamos terminando. Mais um pouquinho. Estamos terminando. Efésios 3:20. 2 princípios. O primeiro princípio. Deus é Deus de alfa e ômega. O que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. E o segundo princípio. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você pode ler isso na primeira pessoa? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que eu peço, do que eu peço ou penso, de acordo com o seu poder que atua em mim. Deus faz muito mais do que você pede, e Deus realiza muito mais do que você consegue pensar. O que é isso? Qual é a expressão? Qual é a palavra que a gente pode resumir Efésios 3:20? Deus vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Amanhã não vai nascer o dia amanhã não vai te surpreender, mas tão certo quando o dia vai nascer, nós podemos afirmar que Deus vai te surpreender. 2 princípios que você vai levar nessa noite para casa. Primeiro princípio, o que Deus começou, Ele vai terminar. Segundo princípio, que Ele vai te surpreender. Não vou pedir para levantar a mão daqueles que entendem que só o fato de você estar aqui já é algo surpreendente. Não vou. Eu já sei a resposta. Deus vai te surpreender. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é marcado por essa palavra surpresa.
surpreendente. Um homem velho, Abraão, que teve um único filho. Em Abraão você vê Deus surpreendendo. Em Isaac você vê Deus surpreendendo. Em Jacó você vê Deus surpreendendo. Em José você vê Deus surpreendendo. Em Jericó, Josué você vê Deus surpreendendo. No rei Davi você vê Deus surpreendendo. Entre os reis, entre os profetas, no Novo Testamento, no Apocalipse, você sempre vê Deus surpreendendo o ser humano. Sempre. Então eu digo, se sempre Deus surpreende a todos nós, vai te surpreender também. Alfa, ômega, e vai te surpreender. Milagre da multiplicação. Os discípulos chegaram para Jesus, apresentaram para ele o problema. Jesus, libera o povo que está tarde para que eles possam comer. Apresentaram para ele, estamos com esse problema, estamos com essa dificuldade, estamos com essa crise. O que o senhor vai fazer? O que ele disse? Resolvam. Resolvam. Como resolver? Como resolver? Na cabeça dele só tinha duas modalidades de resolver. Uma visão aterrada, uma ilusão, uma realidade e uma ilusão aterrada. Ou a gente libera eles para eles comprarem comida, ou a gente pega dinheiro e vai lá e compra comida. Só tem esses dois. Deus surpreendeu. Menino com 5 pães e 2 peixinhos. Deus surpreendeu. Deus surpreendeu. O que falar? O que falar? Por favor, bota aí um instantinho. João 6, 16, 17 e 18. Olha outro ponto. João 16, Jesus falou para os seus discípulos: vão, que eu vou me encontrar com vocês. Vão. E eles obedeceram. Ao anoitecer, seus discípulos... volta lá um minutinho. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. 17. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Como é que você entende? Como é que você interpreta? Você tem que ler, presta atenção. Você tem que ler a Bíblia conversando com a Bíblia. Você lê o jornal, você lê e-mail, você lê internet, você lê o WhatsApp, você lê o que você for. Mas a Bíblia você não pode ler. A Bíblia você tem que conversar, devagar, conversando com ela. Se você conversar com a Bíblia, com o versículo, quando você chegar nesse ponto, você vai se perguntar, você está dialogando. Como assim ainda não tinha ido até onde eles estavam? O que quer dizer essa conclusão? Não vem mais. Ainda não veio, é porque não vem mais. Se atrasou no calendário da minha dor. E não vem mais. Quantos passam por essa ilusão de uma visão aterrada? Você sabe, Jesus foi, e quando foi de maneira tão surpreendente que eles pensaram que era um fantasma. Você sabe, ele foi andando sobre o mar. E Lázaro? Para terminar, o último exemplo, Lázaro. A filha de Jairo. Filha de Jairo antes. Você pode dar para mim, por favor, Lucas 8? Lucas 8. Deus sempre surpreendendo. Cuidado, cuidado, você pode estar vendo. O que você está vendo não é a realidade. O que você está vendo não é a realidade. As circunstâncias que você está vendo hoje na sua realidade, nas suas dificuldades, na sua família, não é a realidade de Deus. Não é a realidade. Cuidado, você pode estar caindo numa ilusão de uma visão aterrada. Lucas 8, 50, 51, 52. Lucas 8, 50, 51, 52. A filha de Jairo está doente, ela morre. Volta mais um, por favor, 49, então. Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ele cria que Jesus podia fazer alguma coisa, e quando ela estava no CTI. Ele cria que Jesus pudesse fazer uma coisa, e quando estava com febre, já estava em coma, eles ainda criam. Mas morreu, acabou. Acabou. Uma visão aterrada.
Deus surpreendeu. Deus está sempre surpreendendo. Deus está sempre surpreendendo. Lázaro, a mesma coisa. Eu não vou falar por causa do horário. Vocês sabem da passagem. Jesus chega para Maria e fala, eu vou ressuscitar o seu irmão. O que ela fala? Aleluia! Glória a Deus! Sabia disso? Eu sei, Jesus, nos últimos dias, lá na época de Maranata, ele vai ressuscitar com o corpo ressurreto. Eu sei disso. Visão aterrada. Ele não estava falando nisso, ele estava falando que ia ressuscitar ali e agora. Ele estava surpreendendo Marta, Maria, como vai te surpreender também. Qual é a grande lição de Jairo, da filha de Jairo? Qual é a grande lição de Lázaro para mim e para você hoje? Em Deus não existe causas perdidas. Causas perdidas não está no vocabulário de Deus. Não é bíblico você falar, fulano não tem mais jeito. Fulana não tem mais jeito. Agora já era, acabou. Meu negócio não tem mais jeito. Minhas finanças não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. Meus filhos não tem mais jeito. Minha mulher não tem mais jeito. Não tem mais jeito, acabou. Isso não é de Deus. Por quê? Deus é Deus de alfa e ômega. Deus é Deus de surpreender você. Deus vai te surpreender. Deus te trouxe aqui essa noite. Você está vendo isso? Recebe essa palavra no seu coração. Deus vai terminar a boa obra. Recebe essa palavra no seu coração. Deus vai te surpreender. Você está esperando o resultado de um jeito, né? Pois Deus vai trazer de outro. Deus vai fazer de outro. Como é que você está esperando a solução para o seu problema? Quando eu vou fazer... Vai vir de outro. Vai vir andando sobre as águas. Vai ressuscitar aqui agora. Vai vir um menininho com 5 pães e 3 peixinhos. Vai vir. Vai vir. Seja como Davi. Todos viram Golias como um cara grande, invencível. Ele teve a visão de Deus. Não é grande, é vulnerável e vencível. 5 pedrinhas cabem na minha mão. Eu imagino que ele pensou, no máximo 5 e já está demais. Visão do reino, ilusão aterrada. Fechando. Uma ilusão aterrada, apesar de correta, é você entender que Deus está aqui só para satisfazer as suas necessidades e resolver os seus problemas. O que a gente chama de Deus mordomo. Deus, Papai Noel. Está aqui para isso? Está sim. Prometeu sim. Vai fazer sim. Vai começar e vai terminar. E vai te surpreender. Mas não é só isso. Não é só isso. O melhor de Deus não é só isso. Perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu, o maior mandamento é esse, 2 pontos. Eu prefiro que você leia. Tá vendo? Abre lá, por favor, em Mateus 22. É Mateus 22, quase que eu falo, Mateus 22, 36. Quase que eu já ia falar para você, mas eu não posso falar. Você tem que ler para você. Você tem que ler para você. O melhor de Deus. O melhor de Deus. Cuidado, você pode se perder numa visão aterrada, apesar de toda presença de Deus, mover de Deus, fidelidade de Deus, mas isso não é o melhor de Deus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Próximo. Respondeu Jesus, lê agora. Lê. Essa é a sua realidade. Esse é o melhor de Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Lê de novo. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que Deus quer de você? Que você o ame. Qual é o seu maior propósito de vida? Pagar as contas, casar, ter filhos, realizar sonhos, ir para Disney e sei lá o que mais. Não!
O seu maior projeto de vida, o seu maior sonho, a sua razão de viver é uma. E qual é essa? O maior mandamento de Deus para você, que você o ame. A maior razão de viver não é ter os seus problemas solucionados, é que você ame ao Senhor. É que você ame ao Senhor. É que você o ame, que você o adore. Esse é o princípio principal de toda a sua vida. Cuidado com as ilusões aterradas da vida. Se prenda às verdades do reino. Vamos ficar em pé. Louvor. Bote a sua mão esquerda sobre o seu coração. Bote a sua mão esquerda sobre o seu coração e fale para você mesmo. Deus é Deus de Alfa e Ômega. O que Ele começou na minha vida, na minha família, nos meus projetos, nas minhas finanças, nos meus sonhos, Ele vai terminar. Põe agora, tire a sua mão esquerda, põe a sua mão direita sobre o seu coração e declare: o Senhor vai me surpreender infinitamente mais do que tudo quando eu peço ou penso. Amém. Esquerda sobre o seu coração e repita: Alfa e Ômega. Direita sobre o seu coração e repita: surpreendente. Esquerda, Alfa e Ômega. Direita, surpreendente. Eu semeio essa palavra agora, Espírito Santo. A palavra que tu me deste, a palavra que foi gerada, a palavra que tem sido gerada. Eu semeio agora sobre a vida de cada um que está aqui, cada um que está nos vendo na internet. Ó Deus, semeia, constrói isso. Constrói que tu é Deus de Alfa e Ômega. Ah, o governo da China não pôde contigo. O Roma não pôde contigo. Quem pode? Uma palavra liberada do Todo-Poderoso sobre os que estão aqui, sobre as finanças, sobre a família, sobre o casamento. Ó Deus, sobre as causas interiores, Senhor. Ó Espírito Santo, tu és Deus de Alfa e Ômega. Ó Deus, surpreende o seu povo esses dias, surpreende o seu povo por agora, surpreende com respostas inesperadas, milagres inesperados, Senhor. Honra, glorifica o teu nome sobre o teu povo que está aqui, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Semeia essa palavra. Nós agora nos levantamos agora contra toda palavra contrária, que você não vai vencer, que você vai morrer, que vai se acabar, que seus sonhos não vão se realizar, que você vai quebrar, que você vai passar fome, que seus filhos não vão se converter, que sua família não vai se converter, que não haverá cura, que não haverá solução, que não haverá redenção. Em nome de Jesus, nós nos levantamos hoje, em nome de um Jesus ressurreto, contra toda palavra que vai contra as tuas verdades proclamadas. Em nome de Jesus, que venha agora Espírito Santo soprando a sua esperança viva nos corações, soprando, esperança viva de um Deus que começa e termina, de um Deus que surpreende, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem com esse fogo alastrando, vem com esse fogo acabando toda a palha, toda incredulidade, todo engano, toda mentira que tem alojado no coração, na mente. Em nome de Jesus, saia, que venha poder de Deus, que o Espírito Santo ministre essa esperança viva essa noite. Ministra, Espírito Santo. Oh Deus, em nome de Jesus. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. Uma mente aterrada nos faz chorar. Uma mente aterrada nos faz ver uma esperança viva como uma esperança morta. Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós clamamos, Senhor, oh Deus, para que o Senhor venha mudando a nossa mentalidade dia após dia. Nós não queremos uma mentalidade aterrada que vê as coisas da perspectiva da terra, mas nós queremos uma mentalidade que vê as coisas da perspectiva dos céus, Senhor. Oh Deus, vem mudando
autoridade. Põe a mão sobre a sua cabeça, meu querido. Oh, profetiza, diga você ao Senhor: abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Ah, Senhor, muda a nossa mentalidade. Nós queremos, Senhor, oh Deus, olhar para a eternidade, viver debaixo dos conceitos do Senhor, de uma esperança viva. A tua palavra diz, Senhor, oh Deus, que se nós acreditamos, Senhor, oh Deus, Pai, que o Senhor é apenas para esse tempo, nós somos as pessoas mais infelizes da terra, mas o Senhor é a esperança viva, Senhor, e nós queremos andar, Senhor, oh Deus, guiados por isso. Unge cada um nessa noite, Espírito Santo, unge a mente de cada um nessa noite. Abre, Senhor, tira todo o véu, Senhor, oh Deus, tira toda a cegueira, abre o entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti nessa noite, nós queremos, Senhor, ser guiados, Senhor, oh Deus, pelos céus, porque nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria é o céu, Senhor. És o Alfa, Ômega, princípio e fim. No ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és, Jesus. Tu Declare sobre és você, declare sobre você. Ministre sobre você agora. Ministre sobre você agora. Ó Espírito Santo. És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, Senhor. Amém, amém. Semeia essa palavra, semeia essa palavra, semeia essa palavra, Espírito Santo. Que o Espírito Santo frutifique essa palavra no seu coração esses dias. Eu vou dar a bênção, mas você que quer uma oração especial, precisa de uma causa especial, talvez uma cirurgia, um encontro especial, um problema especial que você está passando, os pastores vão estar aqui na frente, os diáconos também vão estar aqui na frente aqui para orar por você. Eu gostaria já te chamando já para estarem aqui logo agora, para assim que a gente der a bênção, já estarem já posicionados aqui. Os líderes de célula também que nos ajudem aqui nesse momento de oração. Que o amor de Deus Pai, de uma esperança viva, atuante, pulsante, invencível, visite o teu coração esses dias. Que a graça, a misericórdia do Senhor esteja presente sobre você. Que a comunhão do Espírito Santo, Espírito Santo que consola, Espírito Santo que fortalece, Espírito Santo que instrui, Espírito Santo que ensina, Espírito Santo que vai adiante, que dá ideias, que traz soluções, seja com você. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você vai ter uma colheita. Eu não ouvi como vai ser sua colheita. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de vitória.